nesta noite, o tema desta mensagem é vire a página. Com certeza, em algum momento na sua vida, alguém, em algum aconselhamento, em algum papo com você, em alguma conversa, disse para você, está na hora de você virar a página. Ou você também já disse isso para uma pessoa, vira a página, muda, não vale a pena. Mas eu quero te levar a entender. E o texto que nós vamos ler hoje é um texto muitíssimo conhecido. Porque é o texto em que Jesus, ele está na casa de Marta, Maria e Lázaro. E é um momento em que Maria quebra o vaso que ela tinha. O vaso com o perfume muito caro. Então aí você já consegue lembrar qual é essa cena, qual é essa narrativa. E a palavra do Senhor nos diz assim, João, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse, deixa que ela guarde isso para o dia do sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Feche os seus olhos, Pai, obrigada por esse tempo. Obrigada por esse momento. Obrigada por estarmos aqui reunidos como família, como filhos, para o Senhor nos instruir aquilo que o Senhor deseja de nós durante esse tempo, durante essa semana, mês e ano, Pai. Nós queremos crescer, nós queremos romper. Nós não queremos mais ser os mesmos, mas nós queremos a cada dia romper em tudo aquilo que o Senhor tem nos apresentado e nos mostrado. Então entregamos a Ti, rendemos a Ti a nossa mente e o nosso coração. Para que não venhamos, Senhor, fazer o que nós desejamos, mas que sejamos obedientes àquilo que o Senhor requer de nós, Pai. Que não seja o nosso querer, mas que seja o Teu querer sobre as nossas vidas. Assim nós oramos em Teu nome. Amém. E graças ao Senhor. Pois bem, igreja, segundo domingo de 52 domingos de 2025. Então agora, tirando de hoje, 50 domingos. E esse é o segundo domingo que você escolheu estar aqui. Estar na casa do Senhor e mais uma vez para ouvir a palavra dele, a qual vai nortear mais uma semana, mais um romper, mais um avançar e mais um conquistar. Mas o texto de João, como eu já disse, é conhecido e como eu sempre gosto de lembrar, é desafiador pregar um texto que já é conhecido, porque eu sei que a expectativa de quem está sentado é, o que é que vai trazer de novo que eu já não conheço desse texto? Mas eu já preciso começar a te levar, não agora ao capítulo 12, mas eu preciso que você pegue na minha mão para que nós possamos voltar ao capítulo 11. Porque para virar a página, para viver um novo capítulo, existe o capítulo anterior. Para virar a página significa que a outra já foi usada, a outra já foi escrita. E pensar em João capítulo 12 é entender aqui que existe um mistério. Porque no capítulo 11 existe uma história de muito sofrimento, de choro, de dor. Mas no capítulo 12 existe uma história de muita gratidão. E eu já começo a falar ao seu coração, assim como essa palavra também falou ao meu coração. Eu não sei como foi o seu 2024. Talvez o seu 2024 foi como o capítulo 11, de dor, de luto, de choro.
Mas 2025 será um ano de muita gratidão na presença de Deus. 2025 será o capítulo 12 de João, o capítulo do derramar, do ser grata ao Senhor, do ser grato ao Senhor e derramar o que está nas tuas mãos na presença dEle, aos pés dEle. Eu volto a dizer, talvez o capítulo da tua vida pode ter sido ruim há um tempo atrás. Talvez não tenha sido flores, um mar de rosas. Mas entenda que Deus, Ele tem e sempre terá um novo tempo para mim e para você. Ele sempre vai nos chamar para perto. Ele sempre vai nos dar essa oportunidade de virar a página. E Ele vai nos ajudar a virar a página. Não tenha vergonha de virar a página. Não tenha medo de virar a página. E entenda, se Ele esteve com você no capítulo 11, Ele vai estar no capítulo 12. Ele vai estar no capítulo 13, Ele vai estar todos os dias da tua vida ao teu lado. Porque isto é uma promessa de Deus. E Deus pode mudar tudo. Deus pode mudar tudo. Porque Ele continua no controle e Ele continua sendo Deus. Mas a pergunta objetiva, inicial que eu tenho para você nesse momento é: como mudar um ambiente sem mudar os móveis de lugar? Aí para as irmãs que são fissuradas em mudar móveis de lugar, porque tem aquelas amadas que têm a perspicácia até de planejado pensar em tirar do lugar. Não é assim? Talvez os irmãos aí devem falar: ufa, investir no planejado não vai mudar mais nada de lugar. Eu sou da era que mudava tudo de lugar, igreja. Eu sou. Minha mãe falava: não estou gostando mais desse armário aqui. De repente mudava. Não estou gostando dessa mesa nessa posição. E tem aquela mania ainda de colocar a geladeira na diagonal, não é assim? Jesus. Mas então, tirando todos esses momentos aí da trajetória de móveis, tira ou não tira, movimenta ou não movimenta, a pergunta é: como mudar o ambiente sem mudar os móveis de lugar? Um poeta certa vez disse: você muda uma casa sem tirar os móveis de lugar quando você coloca uma boa música. Aplicando para a nossa vida espiritual e como cristãos, nós mudamos uma casa sem tirar os móveis de lugar quando nós convidamos Jesus para estar nela. Esse é o segredo. Quando nós chamamos a presença de Jesus, não precisa mudar os móveis de lugar, não precisa mudar o marido, não precisa mudar os filhos, não precisa mudar de casa. É só chamar Jesus que tudo se transforma, que o ambiente se transforma. Por isso que eu estou te dizendo, o segredo para você conseguir virar o 2025, usufruir, deleitar do 2025, é falando: Pai, até aqui eu fiz desse jeito, mas a partir de agora é o Senhor que vai direcionar. Eu preciso do Senhor dentro da minha casa, eu preciso do Senhor no meu trabalho, eu preciso do Senhor agindo dentro da minha faculdade, eu preciso do Senhor. Porque se não tem como tirar os móveis de lugar e precisamos mudar a casa, então que seja a presença de Jesus, que seja Ele. Faz sentido e muito sentido para a nossa vida, que podemos mudar a casa sem ter que mudar de casa, sem ter que mudar as pessoas da casa, simplesmente quando nós trazemos a presença de Deus para dentro de casa. Não tem como acordar e achar que vamos resetar tudo, não tem. É só Jesus, é só Deus, é só essa presença maravilhosa e poderosa. Porque é a presença de Jesus que muda a atmosfera sem mexer o quadro da parede, sem arrastar o sofá de lugar. É a presença dele que transforma todas as coisas. E o que está acontecendo na história aqui que nós lemos é mais ou menos assim. Nós conhecemos a história de Marta, Maria e Lázaro. 3 irmãos solteiros. Solteiros se identificam aí. 3 irmãos solteiros que moravam em Betânia. Uma casa que tinha recursos. Uma casa que era abastecida. E era uma casa que Jesus frequentava. Ele era bem presente. Frequentava muito essa casa. Pode ser
que fosse a casa que Jesus mais frequentasse. E essa casa, no capítulo 11, havia passado por um luto, porque você sabe dessa história da ressurreição de Lázaro. No quarto dia dos 7 dias de Shivá, no quarto dia, ou seja, elas estavam no período de luto. Elas estavam chorando pela morte do irmão Lázaro. E aí, nesse momento, no capítulo 11, elas recebem uma palavra dizendo: fiquem tranquilas. Elas estavam passando por uma dor, e a palavra que elas recebem é: fiquem tranquilas, porque o teu irmão que está enterrado, daqui uns dias, ele estará sentado na mesa com vocês. Pare para pensar. Nós já ouvimos de tudo. Nós já fomos encorajados de diversas formas e de diversos níveis. Mas dessa forma, de uma pessoa chegar e falar: fica tranquilo. Literalmente é ter uma fé esticada para conseguir entender uma possibilidade dessa. Mas foi o que essas irmãs ouviram. De repente, quando nós vamos para o capítulo 12, a palavra também está nos trazendo dias. Por quê? Passando alguns dias, 6 dias antes da Páscoa, Deus nos surpreende no calendário. Deus nos surpreende no tempo. A mesma casa que no capítulo anterior estava no sofrimento e na angústia, ainda mais numa sociedade judaica, muito centrada na questão do homem. As duas irmãs teriam um problema gigantesco para resolver, porque já eram solteiras, já não tinha marido, e agora, por sua vez, o irmão havia morrido. Ou seja, elas estavam sem o cuidado de uma figura masculina que era tão importante naquela época. E elas tinham uma outra preocupação, e era essa: o sofrimento era pela perda e pelo futuro que era incerto. Elas haviam perdido o irmão, e o futuro sem ter o irmão por perto, já que essa figura era de suma importância nessa sociedade judaica. Mas pasmem, quando chega a narrativa do capítulo 12, os 6 dias antes da Páscoa, Lázaro estava assentado à mesa. Um tempo atrás ele estava dentro de um túmulo, agora ele estava assentado à mesa. Marta, lá atrás, havia corrido em direção a Jesus para perguntar aonde ele estava. Agora, Marta estava servindo, e Maria pega o vaso de nardo e quebra e derrama aos pés de Jesus, e começa a enxugar com seus cabelos. Judas, como nós lemos aqui, ele se atreve a dar um palpite. Ele fala diante daquela cena que o que estava acontecendo ali, o valor daquele perfume ali, poderia ter sido dado aos pobres. Como a palavra diz, ele não estava nem aí com os pobres, mas ele estava preocupado com o valor que ela estava entregando aos pés de Jesus. Muitas vezes a nossa entrega vai atiçar o olhar do outro e a fala também do outro. Muitas vezes aquilo que nós fazemos para com o Senhor vai incomodar o outro. Mas entenda uma coisa: só você que está dentro da casa sabe o que você passou para chegar o momento de quebrar o vaso e derramar nos pés de Jesus. E é o que Maria está mostrando para nós. Eu sei o que eu passei lá atrás, eu sei o que eu vivenciei no capítulo 11. Só que o meu coração é grato, então eu derramo, independente do valor. Eu derramo e eu respondo ao Senhor. Só que muitas pessoas não vão compreender, muitas pessoas não vão entender. Entenda uma coisa: Maria não tinha outra coisa para fazer, aquele era o foco dela. Não é que ela era desocupada, não é isso. Entenda que ela tinha uma primícia, entenda que ela tinha um foco, e era derramar nos pés de Jesus. Então, independentemente do que pudessem falar, nada tiraria Maria de onde ela estava e o que ela iria fazer na presença de Jesus. Guarde isso para que você entenda ainda mais esse texto.
O foco de Maria era se dedicar, era adorar a Deus em um ambiente em que há poucos dias eles estavam sofrendo muito. Mas naquele momento, um novo capítulo estava começando. Quando eu e você começamos a adorar, isso marca um novo capítulo na nossa trajetória. Deus, Ele quer transformar sim o nosso pranto em riso. Deus quer transformar as cinzas em vestes de louvor, em coroa. Deus quer nos levar a esse lugar de transformação. Assim como essas mulheres, esses irmãos puderam experimentar, Deus também quer te levar a esse lugar, mas vai ser necessário virar a página. Não tem como você insistir no capítulo 11. Se Deus disse que traria vida, se Deus trouxe vida, se Deus trouxe e te entregou vida, então celebre com gratidão a próxima página. A oportunidade que Deus está te dando, faça isso. Faça isso. Aprenda algo simples. Aprenda algo dominical nessa palavra. Você pode até não enxergar hoje, mas tem um capítulo te esperando lá na frente. Pode ter certeza que no capítulo que está te esperando lá na frente, você vai perceber e você vai experimentar a impossibilidade se tornando possível. O improvável se tornando provável. Quando eu estava fazendo o esboço dessa palavra, o Espírito Santo falou muito ao meu espírito. Falou muito ao meu espírito, porque eu falei, Deus, isso é uma verdade para nós. Quantas vezes nós não damos um passo? Quantas vezes nós não vamos em direção ao futuro? Porque nos acostumamos com o que passamos lá atrás. Achamos que aquele lugar de dor é o nosso lugar, é o que Deus tem para nós. Enquanto Ele está nos chamando para o futuro. E está relembrando as promessas dEle para a nossa vida. E nessa noite é isso que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer relembrar no seu coração e na sua mente as promessas que Ele já falou. Mas eu sei que algumas delas nós vamos passar por dores. Algumas delas nós vamos chorar. Mas entenda que Ele é o bálsamo, Ele é a cura, Ele é a alegria, Ele é o socorro bem presente nos momentos de tribulação e de angústia. Então vire a página. É uma decisão sua, é uma decisão minha. Escolha esse lugar de virar a página. Você não está enxergando, mas não significa que Deus não esteja lá, Ele está lá. E é pela fé que nós vamos acessar. É pela fé. Mas no capítulo 11 o irmão morreu. No capítulo 12 ele está sentado à mesa. Como? Como? Eu comecei a me fazer essas perguntas. Porque é um dos textos mais emocionantes e fortes do ministério de Jesus. Esse é um texto cronológico. Do acontecimento sequencial. Porque a Bíblia diz, aquele que Jesus ressuscitou. A Bíblia fala isso. É um texto que traz uma sequência de fatos e de ações. Ou seja, que testifica e valida o poder de Jesus. Eu sei que você tem a sua própria narrativa. Eu sei que você tem a sua própria história, a sua caminhada. Mas quando eu leio esse texto, quando eu vejo essa história, eu vejo que nós estamos numa jornada. Eu vejo que nós estamos trilhando um caminho. Cada um com a sua história, com a sua personalidade também. Cada um na sua individualidade. Cada um com seus capítulos para virar a página. Mas entenda que independente de cada um de nós ter os seus momentos, a sua jornada, Deus deseja virar o capítulo de cada um para que nós estejamos alinhados nesse novo tempo para nós. Para que nós venhamos acessar esse novo tempo que Deus tem para nós. Há alguns dias aqui, era o luto. Uma pequena aldeia. Todo mundo sabia. Porque cidade pequena é isso, não é verdade? Cidade pequena, todo mundo sabe. E é o que estava acontecendo em Betânia. Todo mundo sabia. Mas agora, o morto não estava mais morto. Agora o morto estava vivo. O morto estava cumprindo uma palavra, uma ordenança de Jesus.
E agora ele estava recebendo Jesus na sua casa. E com uma celebração, com uma festa. Foi tão impactante. Observe isso. Foi tão impactante esse cenário que os religiosos da época decidiram matar Lázaro. Paralisar, matando Lázaro. Por que eu vou matar aquele que Jesus ressuscitou? Eu fiz essa pergunta a Jesus, por que então? Que de repente, depois do milagre, eles querem matar Lázaro. Guarde isso, porque toda vez que o milagre de Deus acontece na tua vida, o diabo quer roubar o teu milagre, o teu testemunho. E era isso que eles estavam fazendo com Lázaro. Porque Lázaro andando pelas ruas da pequena cidade de Betânia, era Lázaro mostrando a glória de Deus. Era Lázaro testemunhando o poder de Deus. Muitas vezes as pessoas não vão se contentar com a sua vida enquanto elas estavam esperando a morte. E eu e você precisamos nos levantar e receber essa vida que Deus liberou sobre nós e glorificar a Ele em cada canto de onde o Senhor nos enviar. Qual era a sentença lá atrás? Era a morte. Mas qual foi a palavra liberada? Vida. Então testemunha a vida de Cristo. Vire o capítulo e testemunha a vida. Comece testemunhando no capítulo 12 a vida. Lázaro não precisava nem falar. Lázaro não precisava falar o que havia acontecido com ele, porque todos sabiam. Todos sabiam. Só dele respirar já dava raiva nos religiosos. Talvez você sinta alguma semelhança em algum processo na sua vida. Mas entenda uma coisa. O projeto que Deus tem para a tua vida é teu. Então ouse glorificar o Senhor em tudo que você fizer. Não pare. Permaneça. Caminhe em direção ao que Deus está te chamando. Permaneça. Para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Assim como Lázaro fez, faça também. Porque o que Jesus fez na sua história e na minha história, isso provoca ira. Isso muitas vezes provoca raiva. E muitas vezes daqueles que estão do lado. Mas o Senhor, Ele está te acordando hoje. Para que isso não te paralise, mas para que você permaneça no prumo. Para que você entenda que tudo o que você fizer é para dar glória a Ele. Não precisa nem falar, volto a dizer. Mas que a tua vida já exale a presença que Deus tem feito. Mas como eu te disse, eu comecei a dizer como mudar uma casa sem mudar os móveis de lugar. E eu posso te dizer, eu posso te afirmar, nós mudamos ambientes sem mudar os móveis de lugar. Nós às vezes acreditamos que a mudança vem pela geografia. Uma vez eu preguei aqui, mas eu quero te fazer pensar a respeito disso. Quantos de nós não pensou que mudar de estado resolveria o problema? Quantos de nós já pensou que mudar do lugar onde está, do trabalho onde está, orar a Deus pelo cônjuge que está, achou que iria mudar tudo? Você falou, o meu problema vai ser resolvido quando eu sair de Muriaé. Porque o meu problema vai ser resolvido quando eu sair dessa casa, porque o problema está nessa casa. O meu problema vai ser resolvido quando eu trancar esse curso. Quando eu trocar de marido, quando eu trocar de esposa. Quantos de nós não caímos nessa cilada com esses pensamentos? Acreditamos que são mudanças geográficas que vão trazer a resposta para nós. E outra coisa, se eu mudar de igreja também. A questão é, eu preciso mudar de igreja que eu vou ser feliz. Não, tudo isso, se eu mudar de casa, se eu mudar de emprego, se eu mudar de cidade, eu vou encontrar felicidade, meu querido. Se você não mudar a sua mente, se você não mudar o seu coração, você nunca vai ser feliz. Nós nunca seremos felizes, não adianta mudar nada se você não mudar a sua mente e o seu coração. Não é a geografia que muda, é você que muda. Sou eu, nós é que mudamos. E quando mudamos, as coisas que estão à nossa volta também passam a mudar.
Deixa eu te dizer uma coisa, nessa noite Deus vai te dar uma nova estratégia. Porque se até hoje você está agindo de um jeito, Deus está dizendo, não é na tua força, não é na tua carne. Agora eu vou te levar para uma nova estratégia que você vai entender como você vai mudar esse ambiente dentro da tua casa, no teu trabalho. Eu creio, porque eu também recebo sobre a minha vida. E entenda qual é o cenário que Deus quer te levar. É a mesma casa, são as mesmas pessoas. Não vai ser com um pozinho mágico que você vai chegar no seu trabalho, aquelas pessoas não vão mais existir. Não é dentro da tua casa que nenhuma dessas pessoas também vão existir, deixar de existir. Não é isso. Será a mesma casa, serão as pessoas que estão ali. Mas é a questão de mudar a atitude que vai mudar o ambiente. É o que Maria fez. A atitude de Maria mudou profundamente o ambiente. Olha isso. E Deus está te levando a esse lugar. Comece a mudar as suas atitudes. E se eu puder te dizer ainda mais, o amor constrange. O amor constrange. Se você quer um segredo para ser compartilhado, é isso, o amor constrange. Então comece a mudar as suas ações para que o ambiente também mude. Existem coisas naturais que nós vamos sim fazer, que só nós podemos fazer. Então comece a mudar as suas ações. Nós vamos começar a mudar as nossas ações dentro de casa. E também nos render às ações espirituais. Esse tema dessa mensagem de hoje tem a ver com a intimidade, tem a ver com a entrega, tem a ver com a busca em Deus. E meu querido, a entrega e a busca não acontece aqui. Guarde isso. Se você saiu de casa pensando, porque eu vou buscar, porque eu vou entregar, você está enganado. Porque a busca e a entrega, ela começa dentro de casa. Ela começa dentro de casa. E se começamos dentro de casa, nós, em todo o trajeto, nós vamos derramando. Ao chegar aqui, imagina se todos nós começarmos a derramar. Aí nós vamos experimentar o que é rio de Deus, o que é mergulhar, o que é desfrutar desse oceano de presença. Mas entenda, nós começamos a buscar, nós começamos a nos entregar dentro da nossa casa. Eu preciso voltar em Betânia aqui. Betânia, naquele momento ali, eles não eram os discípulos. Nesse momento aqui, eles eram amigos. Eles eram amigos. Betânia era um lugar que criava um insumo de figos. E desses insumos de figos eram feitos remédios, utilizados em várias áreas. Por isso, Betânia havia se tornado famosa pela venda de insumo medicinal. A questão da cura, a questão do remédio, do bálsamo medicinal estava em Betânia. Olha isso, estava em Betânia. Mas na terra da cura, Jesus visita para ressuscitar um morto. Jesus visita para entrar na casa daquele que antes era morto, mas havia voltado à vida. Em Betânia, que era um lugar conhecido pelas curas, agora era um lugar conhecido pela ressurreição. Pare para pensar. Deus quer te tirar de um lugar comum e Ele quer surpreender. Muitas vezes nós estamos acostumados com algumas coisas, mas Deus quer entrar para trazer novidade. Deus quer entrar para fazer algo novo. Mas a questão é, qual casa que você vai viver? A casa do ano passado ou a casa que o Senhor interferiu na sua história desde o ano passado? Você quer continuar a viver uma história de frustrações, de perda? Ou você quer entrar, deixar Deus entrar na sua história, na tua casa e dizer, não, restaura, não, refaz, Senhor. Ressuscita aquilo que estava morto. Faz o que o Senhor quiser. Porque até aqui eu estava chorando. Até aqui eu não podia mais fazer nada.
Até aqui eu estava vivendo desse jeito, mas a partir de agora, Pai, eu quero celebrar, eu quero agradecer, eu quero festejar a Tua presença, porque a Tua presença traz vida. A Tua presença transforma. Mas qual é a casa que você vai viver nesse ano? Há algo mais que Deus deseja fazer, mas isso vai ser determinado pelo tamanho da presença. Quanto mais presença você permitir que Deus libere, mais Ele vai fazer. Se você está abrindo algumas partes e limitando, sinto muito te dizer, a ação que você vai viver será limitadora. Mas se você está escancarando as portas dizendo, entre e faça o que o Senhor quiser, pode ter certeza que vai ser um transbordar da presença de Deus na tua vida. E eu espero que seja isso que você deseja nessa noite. Quanto mais você estiver determinado em receber, mais o Senhor vai liberar. Quanto mais você atrair, mais o Senhor vai liberar. E quanto mais você estiver disposto, e quanto mais você atrair, mais você vai valorizar. Mais você vai reconhecer. Guarde isso. A casa é a mesma, mas o capítulo é outro. A casa é a mesma, mas o capítulo é outro. Você vai voltar para a tua casa, a casa é a mesma. É a mesma. Você vai chegar, se você está com seu cônjuge aqui, amém. Você vai olhar para ele agora e falar, você é o mesmo, meu amor. Glória a Deus por isso. Mas você vai chegar em casa, talvez seu cônjuge esteja lá, você vai olhar e falar, é o mesmo. É o mesmo. Tem como mudar? Não. Não tem como. Mas o capítulo é outro. Então você vai já chegar na sua casa profetizando e dizer, você é o mesmo. Mas o capítulo é outro. A história é outra. Você vai olhar para os seus filhos, você vai dizer, são os mesmos. Mas o capítulo é outro, a história é outra. Amanhã no seu trabalho você vai abrir a porta, ninguém vai entender. Você vai dizer, eu estou disposta a viver um novo capítulo, porque a empresa está no mesmo lugar, a sua mesa está no mesmo lugar, o computador está do mesmo jeito. Mas o capítulo é outro. O capítulo é outro, o tempo é outro. Você precisa acreditar. Seja qual for a situação que a nossa família esteja vivenciando, entenda que o capítulo é outro, é o capítulo 12 sobre a nossa casa, é um novo perfume, é um mover extraordinário, é um mover diferente que vai surpreender aqueles que estão de fora olhando, aqueles que estão vendo. Creia que há um controle de Deus sobre todas essas situações que você está passando. Sobre todas as situações que nós estamos vivenciando. Enquanto estamos vivendo, muitas vezes nós não enxergamos. Não tem como enxergar o próximo capítulo. Não tem. Não tem. Nós precisamos confiar e depender de Deus. Guarde isso no seu coração. Enquanto estamos vivendo, não enxergando o próximo capítulo, o Senhor está nos fazendo lembrar o que Ele já fez, para nos lançar para o próximo capítulo. Porque é só assim que nós caminhamos. É entender o que Ele já fez, para saber e testificar e testemunhar aquilo que já vivenciamos até o dia de hoje e pensar, Ele cuidou, Ele supriu, Ele me surpreendeu. Por isso, eu posso virar a página e ir para o próximo capítulo, que eu sei que ele permanecerá o mesmo. A transformação do ambiente começa com a presença poderosa de Jesus. Quando a mão poderosa do Pai está conosco, nós podemos ir para qualquer capítulo da nossa vida, para qualquer capítulo que nos aguarda. Antes, era um ambiente de dúvida aqui nesse texto. Elas disseram, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Deixa eu te falar uma coisa. Pode ser que no ano passado você viveu muitas dúvidas. Talvez você trouxe muito si para o Senhor. O si. Si e si. Mas nesse tempo que o Senhor está nos permitindo viver agora, é um ambiente de gratidão. É um ambiente de adoração.
é dizer, eu não quero lamentar mais o que ficou lá atrás. Lá atrás eu falei, Pai, se o Senhor tivesse feito isso, não teria acontecido. Mas é claro, nós não estávamos no futuro para ver o que nos aguarda, ou o que estava nos aguardando. Mas uma coisa é, precisamos depender do Senhor, independente do que estamos passando. Independente do que estamos enfrentando. E foi o que essas mulheres fizeram. Elas saíram, elas viraram a página da dúvida e entraram no próximo capítulo do ambiente de gratidão. Por quê? O ambiente de gratidão tem poder de ampliar milagres. Quanto mais eu sou grato, mais eu acesso milagres. Uma vez que eu sou grato a Deus pelo que Ele fez, a possibilidade dEle fazer é muito maior. É muito maior. Melhor dizendo, eu vou te explicar o milagre e não esqueça nunca mais. A gratidão, melhor dizendo. Eu vou te explicar o teor da gratidão. A gratidão não é uma questão do que Deus fez, mas é perceber que Ele fez. Entendeu isso? Não é porque Deus fez, mas é perceber que Ele fez. Uma coisa é estar totalmente acessível para nós. Talvez você chegue em casa, a mesa esteja posta. Você fez um curso de mesa posta com a Sueli, você treinou, colocou tudo lindo lá. Todo mundo chegou, tirou tudo do lugar, deixou tudo amassado. Houve uma percepção do que estava ali no ambiente? Não. Não houve uma percepção do que foi preparado. Muitas vezes Deus fez, mas nós não percebemos. Deus quer te levar ao caminho da gratidão, para que você perceba o que Ele tem feito. E isso vai te preparar para o futuro. Perceba o que Ele já fez no passado, para que o caminho do milagre esteja preparado para você acessar o futuro. Se você perceber o que Deus fez lá atrás, você não terá dúvida do que te espera no futuro. É sobre isso essa palavra. Um dia Lázaro estava morto, no outro estava assentado à mesa. Eu e você podemos até fingir costume nesse texto. Pensar, um dia ele estava todo enfaixado. Jesus teve que pedir para tirar a pedra e que ele viesse para fora. No outro ele estava sentado à mesa. Meu querido, se você fingir costume, ok para você. Mas para mim isso daqui é extraordinário. Isso daqui precisa esticar a nossa fé. Isso aqui precisa nos levar a olhar com os olhos de Jesus, com os olhos do Pai. E é entender a nossa realidade, o cenário que estamos vivendo. Se o casamento é o mesmo, se a casa é a mesma, se a vida é a mesma, o que é que tem que mudar? É a nossa perspectiva. É o nosso coração. Não adianta querer mudar situações externas se você não mudar o que está dentro de você. Deus também não faz nada por fora. Ele começa por dentro, é de dentro para fora. Se com o Pai é assim, por que é que nós mesmos não buscamos essa mudança? Então faça isso nessa noite. É a sua oportunidade nessa noite, é a minha oportunidade também. A palavra diz que de repente Maria chega com o vaso e derrama o óleo, o perfume, sobre os pés de Jesus. E a casa, ela se encheu com o cheiro de unguento. Observe isso. Aqui mostra que Lázaro era a evidência viva do ministério de Jesus. Os religiosos queriam matá-lo? Queriam, a qualquer custo, sim. Mas Jesus vem trazer um novo sentido. E por que é? Porque Lázaro era o bálsamo. Era o bálsamo ali físico que Jesus havia liberado pelo milagre. A vida de Lázaro exalava o perfume de Cristo. Mas Maria vem ainda fortalecer essa ação. E eu preciso te dizer e trazer um conselho ao seu coração nessa noite. Celebre e alimente o que Deus fez em você. Não se esqueça do que Deus já fez por você e para você.
celebre o que Ele já fez. Porque quanto mais celebrarmos, mais iremos exalar. Guarde isso. Um capítulo novo não elimina o antigo. Quando eu falo para você virar a página, quando eu falo para você vivenciar um novo capítulo, não é que o outro vai deixar de existir, não. Mas ressignifica. Deus está te levando a esse lugar para ressignificar a tua história. Se eu estou vivendo um capítulo hoje, se você está vivendo esse capítulo hoje, significa que eu e você conseguimos perceber o que Deus fez no passado. E se percebemos, nós estamos vivendo este capítulo e precisamos ser agradecidos a Ele. Precisamos celebrar e precisamos alimentar aquilo que Deus já fez na nossa vida. Sempre, sempre, sempre com o nosso coração rendido a Ele. Mas algo me chamou a atenção. Algo me chamou a atenção. Deus, eu ouvi de um pregador. Esse pregador disse que Deus é grande no chamado, mas pequeno nos detalhes. Deus é grande no chamado, mas pequeno nos detalhes. Depois você pergunta para Deus o porquê, tá? Quando você estiver lá na eternidade, você pergunta para Ele, beleza? A gente faz esse momento aí com o Pai. Mas isso me chamou a atenção porque se Ele não disse para José, que foi para o Egito, que ele passaria 13 anos pelo que passou, para depois ser governador, José não teria ido. Ou seja, Deus é grande no chamado, mas é pequeno nos detalhes. Porque o chamado, o sonho, as estrelas, é grande demais. Mas os detalhes, Deus não dá muito. Deus, Ele é muito pontual nos detalhes. Porque se Ele desse os detalhes a Davi, de que ele se tornaria rei apenas com 37 anos, e antes disso ele passou por perseguição, ele morou em caverna, fugiu de rei, passou por várias situações, enfrentou guerra. Se Deus desse os detalhes, Davi não estaria onde era para estar. Por isso, Deus é grande no chamado, mas pequeno nos detalhes. Imagine se fosse a mesma coisa conosco. Se Deus adiantasse o nosso futuro dando todos os detalhes. Se Ele fosse grande no chamado e grande nos detalhes, nós não sairíamos nem no lugar do chamado, tão pouco conheceríamos os detalhes. Agora você entendeu o porquê do pequeno, não é verdade? Não estou em nenhum momento diminuindo a grandeza de Deus, mas é para você entender essa palavra. Imagine então se fosse a mesma coisa conosco. Se soubéssemos o que passaríamos para ser quem somos. Pare para pensar, você, toda a sua trajetória. Se Deus tivesse adiantado algumas páginas, você teria aceitado a promoção daquele trabalho? Você teria aceitado aquela proposta? Você teria assinado aquele contrato? Eu sei que é óbvio, com muita oração, com a direção de Deus, mas desafiador. Desafiador. Com certeza, se Deus trouxesse todos os detalhes, nós iríamos dizer: prefiro ter uma vida medíocre. Prefiro ter uma vida mediana. Mas entenda, Ele dá poucos detalhes, porque Ele quer que eu e você venhamos viver uma vida extraordinária. E uma vida extraordinária é uma vida de dependência. Essa vida extraordinária tem a ver com a sua superação, com vencer as dificuldades que você venceu na sua trajetória e na sua caminhada. É virar o capítulo, a nova página, dizer: eu cheguei até aqui, a mão do Senhor me trouxe, Ele me deu um chamado, me deu poucos detalhes, mas eu estou aqui, e se não fosse o Senhor eu não estaria aqui. Por isso eu percebo o que o Senhor fez, e eu agradeço o que o Senhor fez, eu celebro o que o Senhor fez, e reconheço tudo que conquistei até aqui. Tem algo lindo na conquista. Tem algo lindo na conquista. Quando eu e você estamos lá no futuro, quando nós olhamos para trás, podemos entender que não sentimos mais dor, mas que vem a lembrança do que vivemos com gratidão.
Quando nós olhamos com o olhar de Jesus, daquilo que já rompemos, daquilo que já superamos. E o que precisa sair dos nossos lábios é o nosso muito obrigado. O nosso muito obrigado a Deus por Ele não ter desistido de nós. Por Ele não ter desistido de nós. Por Ele ter sido presente. Eu já estou finalizando. Mas eu preciso te dizer. Pare de se apegar às coisas. Pare de se apegar ao lugar que você chegou. Pare de se apegar às coisas e ao lugar que você chegou. Toda montanha tem um platô. Toda montanha tem um platô. Para que a gente possa subir o restante. Nós estamos apenas no platô. Está faltando muita coisa ainda para subir. A nossa vida, a nossa jornada ainda está só no platô. E eu não estou falando isso para te desanimar. Eu estou te dizendo isso para você não se acomodar, para você não parar. Por isso que eu estou te falando, não se apegue às coisas. Não se apegue ao lugar que você chegou. Você pode estar dizendo, cheguei, conquistei, não tem mais nada para conquistar. Deus está dizendo, existe mais um nível. Você pode até dizer, uau, de onde eu vim para onde eu estou muito bem. É o suficiente, está ótimo. Essa é uma dos piores pensamentos e frases que existe. É de pessoa que veio do Egito. É de pessoa que saiu do Egito que fala, para quem viveu no Egito, ter comida na mesa tá bom. Para quem passou no Egito, ter o pão aqui tá ótimo. Mas entenda e desenvolva a sua gratidão, porque Deus não parou com você. Deus continua te movimentando. Deus tem coisas maiores para você e com você. Você está no platô, mas existe a próxima montanha. Deus está te dizendo, eu preciso te chamar para mais perto. Eu preciso que você suba mais. Você se contentou aqui, mas eu preciso trazer um descontentamento santo para você agora. Porque tem mais. Porque é inesgotável. A fonte é inesgotável, a presença é inesgotável, o acessar é inesgotável. Sabe qual é o maior desafio? É a pessoa chegar no platô achando que já chegou. Ajeita a tenda, chama todo mundo e fala, é aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O vento do Espírito é dinâmico para soprar na nossa vida quando nós insistimos em montar tenda onde Deus falou para não montarmos tenda. E se você está insistindo em montar essa tenda nesse platô, sendo que Deus está te chamando para subir mais a montanha, entenda que o vento do Espírito vai soprar sobre a tua vida, te levando em direção àquilo que Ele tem preparado para você. Eu quero viver isso, eu não sei se você deseja, mas eu oro para que você deseje, para que você viva, em nome de Jesus. Continue dando passos. Seja surpreendido. Porque o Espírito Santo está soprando e não acabou. Não terminou. Não terminou. O capítulo novo explica parte do capítulo antigo. A sua intimidade, a sua busca no Senhor trarão entendimentos de coisas que você vivenciou lá atrás. Quanto mais você buscar hoje, mais o céu vai revelar aquilo que você passou lá atrás, mas que você não compreendeu. E que até hoje você fica sem compreender. Vamos ter resposta de tudo? Não, não. Tem coisas que é só na eternidade. E é por isso que vamos desejar a eternidade. É por isso. Mas entenda que quanto mais intimidade, mais buscarmos ao Senhor, mais Ele vai nos levar a esse lugar para revelar muitas coisas que ficaram lá atrás e que nós não entendemos. Ele vai trazer esclarecimento. Por isso eu disse que o capítulo novo explica parte do capítulo antigo. Por que parte? Por causa disso. Tem coisas que só na eternidade. Você tem que crer, nós temos que crer. Nós temos que seguir e seguir feliz com Jesus. E saber que Ele está cuidando de todas as coisas. E concluindo a minha palavra. Quando aquela mulher entrega o perfume, quando Maria derrama o perfume, ela entrega algo que causa espanto. Ela entrega algo que causa espanto. Igreja, os costumes da época. Naquela época as mesas eram baixas.
Não era igual nós, que tem a medida certa, desde a cadeira, do banco, da bancada, das mesas, para ser algo ergonômico. Não é isso. Mas antigamente as mesas eram baixas. E nesse contexto aqui que nós estamos lendo, todos os indícios levam para que venhamos entender a posição que Jesus estava. Porque se as mesas eram baixas, não tinha como colocar os pés, as pernas por debaixo da mesa, como nós estamos acostumados. Então, era necessário colocar os pés para trás. Então, nós entendemos que era uma posição de ajoelhado. Ou quando os nossos joelhos se cansam, nós nos inclinamos um pouco de lado. Mas guarde isso, os pés estavam para trás. Os pés estavam posicionados para trás. Aquela mulher, Maria, chega atrás de Jesus. Ela então derrama um perfume caríssimo. Não era qualquer família ou uma pessoa que teria aquele perfume. E ela assim concretiza. Você já ouviu a respeito da adoração de Maria, que foi extravagante. Mas a palavra também nos lembra que onde estiver o tesouro de uma pessoa, é lá que está o coração dela também. Aquele perfume tinha um grande valor. Mas ela entendeu que o seu coração não estava no valor daquele perfume, o seu coração estava na presença de Jesus. É por isso que a ação dela é extravagante, por isso que muitas pessoas não vão entender as suas ações diante da face, diante da presença de Jesus. Quando Judas fica indignado com essa extravagância, primeiro, 1 ano, quase meio litro de nardo, 1 ano de trabalho em um ato, 1 ano de trabalho em um momento apenas. Aquela mulher não levou em consideração o tempo de juntar, mas ela entendeu que aquela era a oportunidade dela. Na cabeça de Judas era 1 ano juntando. Na cabeça daquela mulher é o momento agora diante do meu Salvador. Eu não posso perder isso. Eu não sei qual é o seu tempo de investimento. Eu não sei o que você tem guardado. Eu não sei o que você tem feito durante toda a sua vida. Mas entenda uma coisa: não desperdice a presença. Não desperdice a presença. Porque o presente de Maria revelou que Jesus era a prioridade na vida dela. E nessa noite, você saiu da sua casa para que eu pudesse te perguntar: qual é a sua prioridade? Qual tem sido a sua prioridade até aqui? Qual foi de 2024? Você pode virar a página e começar um novo capítulo tendo Jesus como sua prioridade. Você pode fazer totalmente diferente. Ela tinha algo precioso dentro da sua casa. Por isso que eu te disse que a busca e intimidade começa dentro de casa. Ela tinha algo precioso dentro da sua casa. O perfume que ela tinha não era uma imitação. Você acha que hoje nós sofremos com essas questões de réplica, de pirataria? Antigamente também existiam imitações. Também. Não é à toa que quando é derramado o perfume é sentido. Porque imitação não exala o cheiro verdadeiro. Mas aquilo que é original exala e toda a sua potência também é liberada. Ela não havia juntado ou derramado uma imitação. Foi perceptível que era original quando aquele aroma invade. E todo o seu valor é sentido. Todo o seu valor é experimentado. Antigamente, nesse momento aqui, nessa narrativa histórica, quando se recebia alguém em casa, era comum pegar o perfume, molhar o dedo e ir na testa da pessoa, em sentido de alegria e de honra pela presença daquela pessoa. Quando Maria pega o vidro, o frasco, e derrama toda honra maior. Não existe honra maior do que esta, do que ter o Salvador dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Ela sabia muito bem
Ela sabia muito bem, porque quando as mulheres vão lá no túmulo, ungir o corpo, perfumar o corpo, Jesus havia ressuscitado. Guarde isso, alguém percebeu antes. Maria percebeu antes e perfumou o corpo de Jesus. Quando as outras mulheres chegam e ele havia ressuscitado, existia alguém que não perdeu a oportunidade. Então entenda as oportunidades que estão diante de você e não perca essa oportunidade. Nem todos irão entender um novo capítulo na sua trajetória. Pessoas que nunca viveram e não sabem o que você passou, nunca irão entender a sua entrega. Nunca irão entender a sua entrega, a sua devoção. Nunca irão entender a sua entrega de tempo ao Senhor, de vida financeira ao Senhor, de oportunidade ao Senhor, de vida na vida com o Senhor, de disciplina. Quem não passou o que você passou e quem não viveu o que você viveu, nunca vai entender a sua extravagância na sua adoração. Mas não precisa entender. Deixa sentir o perfume. Deixa sentir a entrega. Mas para esse tempo de oração no altar, eu preciso te fazer uma pergunta. Porque é lindo ver toda essa trajetória. Do capítulo 11 para o capítulo 12. Da morte, do túmulo para assentado à mesa. Do assentado à mesa para um perfume derramado e sendo liberado sobre a casa. Mas a pergunta que eu te faço nessa noite é: qual a distância que você está dos pés de Jesus? Qual a distância que você está dos pés de Jesus? Porque se você olhar a história de Maria, ela sempre esteve aos pés de Jesus. Aquela mulher entendeu que aquele momento era único e mudaria a sua casa. Ela não mudou os móveis de lugar. Ela não mudou as pessoas que estavam dentro da sua casa. Mas ela teve uma oportunidade e ela aproveitou. Em casa, para você testificar o que eu estou te dizendo, que Jesus sempre esteve aos pés de Jesus, e olha bem, nunca falou uma palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 e 39. João 11, 32. E outros textos também do evangelista João. Vem nos mostrar que Maria sempre esteve aos pés de Jesus. Porque é que eu e você ainda estamos insistindo em caminhar longe. O convite nessa noite é de sairmos do nosso lugar e nos achegarmos a esse altar dizendo: Pai, a partir de agora eu quero estar nos teus pés. Eu quero estar nos teus pés. E para terminar esse tempo, Apocalipse 1,15 vai dizer: os seus pés eram semelhantes ao de bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Apenas a parte A: os seus pés eram semelhantes ao bronze polido. Se lembrarmos antigamente, as pessoas utilizavam o bronze polido como espelho. Como espelho. Nós estamos lendo isso em Apocalipse. Mas quando Maria se prostra aos pés de Jesus, além da submissão, além da entrega, ela estava olhando para si mesma ali. Ela estava olhando para si mesma. Sabe por quê? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Quando nós estamos de pé, a nossa tendência, muitas vezes, é olhar para quem... O estar de pé possibilita isso. A olhar para quem está do nosso lado. Se você estiver em outros ângulos, principalmente aqui no templo, você consegue olhar para muitas outras pessoas. Mas quando eu e você estamos prostrados, conseguimos apenas olhar a nossa própria vida. É por isso que quando Maria se aproxima de Jesus, ela se prostra. Porque ali ela está se vendo. É o momento dela com Jesus. E agora é o seu momento com Jesus neste altar. É de você dizer: eu quero virar título, eu quero viver aos teus pés. Eu não quero mais negociar o meu tempo. Eu quero ter disciplina de oração, de jejum. Nós vamos entrar no janeiro profético. Você foi desafiado diante do jejum, do voto, do propósito, palavra. É você dizer: eu quero viver algo totalmente diferente do que eu já vivi, meu Deus. Mas eu sei que é somente aos seus pés. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora. E só você que deseja agora sair dessa distância gigantesca
dos pés de Jesus e se prostrar aos pés de Jesus, se é você essa pessoa, sai do seu lugar e vem até o altar do Senhor. Não tem ninguém te olhando, porque agora é o momento de você olhar para você mesmo e dizer: eu preciso de você, Pai. As mãos é o favor de Deus, a face é o olhar de Deus, mas os pés, eu e você não precisamos dizer nada. Os pés é o lugar do silêncio, é o lugar de só adorar. Então que nessa noite você venha para os pés de Jesus adorar ao Senhor. Que esse seja o tempo da sua